manifesta, na verdade, em defesa da identidade cultural brasileira, do cinema brasileiro. É uma questão de soberania, da informação soberana e necessária do cinema brasileiro. E queríamos falar com aqui 3 personalidades que vão nos ajudar a entender isso aqui. Noilton, qual o sentido estratégico de que nós finalmente possamos ter um cinema brasileiro que seja à altura da necessidade de um país verdadeiramente soberano em termos culturais? Nós, com esses eventos que nós estamos fazendo, esse é o 4º evento que fizemos nesse ano, no ano de 2022, nós fizemos 4 eventos e sem um tostão. E tudo isso para mostrar que o cinema brasileiro está vivo, mesmo passando pela maior dificuldade que foi durante esse período fascista que nós sobrevivemos. Então, a partir da entrada do Lula o ano que vem, nós queremos um novo país. Não queremos mais ligar a televisão e só passar filme americano, a maior parte desses filmes subsidiada pela indústria bélica para vender armas, vender guerra, vender essa miséria toda e também essa bobajada toda que é passada de manhã, de tarde, de noite para imbecilizar o nosso povo. Queremos um outro país, queremos uma comunicação muito mais fecunda. É dia de sonhos que estão se realizando. Estou aqui com a Fernanda, que vem representar aqui o Ricardo Cravo Alvim. E hoje as lágrimas do presidente Lula diplomado nos inspiram nessa noite aqui de também festejar uma recuperação do cinema brasileiro. Por onde anda o seu sonho? Meu sonho é um país que seja justo para todo mundo, né? Onde nós possamos valorizar a nossa cultura, o nosso meio ambiente, né? E nossas paisagens lindas possam ser retratadas, a história do nosso povo, né? Por onde nós podemos pensar que esse dia seja um marco de esperança, de fato, recuperar aquilo tudo que andamos perdendo durante 6 anos, mas de muita coisa que não foi feita ainda, que já poderíamos ter feito, porque outros países têm no seu cinema ferramentas de liberdade e de emancipação. A gente tenta fazer, mas ainda não conseguimos. Como chegar lá? Olha, hoje é um dia muito especial, porque é o dia da posse do nosso presidente Lula, eleito pelo povo brasileiro. E a gente está aqui hoje, especialmente aqui no Estação Botafogo, NET. E junto com o nosso amigo querido Noilton, que é um sonhador e um realizador, e, portanto, consegue fazer com que a gente recupere a nossa esperança, a nossa vontade de seguir junto, né? Então, é assim, tudo que puder ser feito para fomentar, promover o audiovisual, é preciso que seja feito já. Então a gente também espera que a Ancine seja recuperada, que o Ministério da Cultura seja recuperado, que todos os nossos mecanismos, né, de controle social, de participação social, sejam recuperados. Então vamos seguir junto nessa esperança e fortalecendo o audiovisual. O papel do Estado nisso que você sonha, Noilton, é fundamental, porque não é abstrata uma formulação de política para o audiovisual, por exemplo, sobretudo se nós analisarmos que aqueles que nos oprimem até no sonho, por exemplo, o cinema norte-americano, eles têm ferramentas de Estado. Nós não podemos combatê-los ou disputar com eles os nossos espaços legitimamente só com palavras ou com brisas. Precisamos de ferramentas de Estado. Quais que você imagina? Eu imagino que eu sou o presidente do movimento dos Sem Tela, MS Tela. E todos os nossos esforços são voltados para que um belo dia nós cheguemos à seguinte formulação: entrou um filme estrangeiro, do lado, mais à frente, tem que entrar um filme brasileiro nas mesmas condições de espaço e tempo. Seja na animação que ocupa as mentes, os olhos, os ouvidos das nossas crianças, seja também na tela quente, na tela morna, na tela fria, na sessão da tarde, em todos os espaços de comunicação. Não só
esses espaços já consagrados, mas os que estão por vir, como também essas plataformas que são dominadas 99% por produtos estrangeiros. Vai chegar agora a invasão chinesa. A invasão chinesa vai ser outra prova para que o nosso povo abra os olhos para o que vem por aí. Nós poderíamos pensar, por exemplo, num circuito ou numa indústria de cinema dos BRICS? Claro, eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, um filme brasileiro passando na Rússia, na China, na Índia, na África, é o nosso caminho, porque a reciprocidade tem que ser igual. Passa um filme chinês aqui, passa um filme brasileiro lá. Então os BRICS pode ser uma saída muito fundamental para a nossa sobrevivência e para a nossa grande arrancada que vai acontecer a partir do ano que vem, que vai haver uma explosão de criatividade nesse país. Muito obrigado, Noilton, do Movimento do Sem Tela. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Suliema. A todos. Vamos lá, vamos para o mérito do cinema brasileiro. Dispensa a apresentação. Para nossa alegria, numa data tão significante que vai da reconquista da democracia às lágrimas de Lula. Qual é o seu sonho no cinema hoje? O meu sonho é o cinema recuperar o espaço que ele sempre teve, a importância que ele sempre teve, de retratar o nosso país, de pensar o nosso país. Então é isso. E ele, inclusive como indústria, como um espaço que ocupa, que dá emprego, né, fundamental. Então eu sei que agora nós teremos um novo olhar para o nosso cinema. Estamos aqui com a Adriana Hattes, que é diretora desse espaço cultural, que tem uma marca de luta para fazer-se vivo, ser alma pulsante da cultura, entendendo a cultura como a ecologia da alma, digamos assim. Ana, como é que você está vendo esse dia tão cintilante de comemorar o cinema brasileiro, de recuperação de esperanças a nível de país, de lágrimas de um presidente, no mesmo dia, tudo isso, e você sonhando com o cinema? É a 4ª edição do prêmio. Na verdade, quando ele foi criado, a gente imaginou que ele ia acontecer de 3 em 3 meses. Em 6 meses, a gente já está na 4ª edição. E esse prêmio é uma oportunidade da gente encontrar e celebrar, encontrar os amigos, celebrar os amigos, os companheiros de profissão, né, os companheiros de jornada no cinema brasileiro. E de poder se encontrar depois de tantos anos difíceis, né? Difíceis do ponto de vista político, econômico e difíceis muito por causa da pandemia, a gente poder vir aqui falar da gente, falar dos nossos mestres, premiar os nossos mestres, os grandes nomes, os nomes mais novos que estão começando agora, os nomes que às vezes são esquecidos, mas que foram muito importantes e que terão a sua importância inscrita na história. Fazer isso enquanto as pessoas ainda estão aqui, né? E fazer isso nesse clima muito informal, de festa, de brincadeira, de encontro mesmo, né? Não tem nenhuma solenidade a ordem do mérito cinematográfico, mas é a maior medalha do mundo, você já viu, né? A maior medalha. A medalha é uma lata de cinema. É a maior medalha do mundo. Essa é boa, essa é boa. Agora, essa coincidência, o cinema hoje, comemorando com as lágrimas do presidente, voltando a ser reconhecido pelo voto popular. Sem dúvida nenhuma, para todo mundo que trabalha na área cultural, no cinema, muito especificamente, que foi muito maltratado durante esses anos, perseguido, né? As pessoas da cultura foram perseguidas, né? A atividade cultural foi perseguida, né? Hoje a gente tem um presidente em que a gente acredita, né, que deixando de lado qualquer posição
ideológica, a gente sabe que agora a gente tem possibilidade de construir de novo um caminho, né? A gente sabe que tem uma liderança, que tem um governo que entende quais são os valores importantes para a sociedade brasileira, que entende a diversidade, que entende o papel da cultura para amalgamar, para construir o imaginário dessa nação, o emocional dessa nação. Isso a gente sabe que vai acontecer, né? Com todas as dificuldades que a gente tenha pela frente, é uma renovação muito grande, uma renovação concreta, política, mas também uma renovação de esperança. As pessoas que trabalham com cultura tiraram uma tonelada de cima das suas costas. Assim, estava todo mundo muito preocupado, muito abalado, né? Isso, sofrido, porque o país todo sofre, né, de vários lados e vários grupos outros, né, que não os da cultura especificamente, sofreram muito, como os indígenas, como o movimento LGBT, como os negros, como a esquerda de uma maneira geral, como os movimentos comunitários, né? Todo mundo ficou muito abandonado ou então foi efetivamente perseguido e maltratado, né? E então a gente sabe que pelo menos a gente agora deu o passo que era necessário para começar a desfazer tudo isso, e olhar para o futuro, e olhar, né, para as nossas diferenças, sabendo que a gente, além das nossas diferenças, a gente tem algumas características em comum. E aí a gente volta para a cultura, porque é a cultura que costura isso tudo, né? Agora, nesse começar de novo, como diz a canção, né? Vocês aqui nesse espaço têm uma luta em andamento, né? Já tiveram algumas vitórias, conseguiram sensibilizar a comunidade, o poder público municipal para a justeza dessa causa. O que falta agora para ter uma tranquilidade definitiva? A gente tem um processo que hoje está no Tribunal de Justiça. Falta esse processo terminar ou a gente conseguir o que a gente está tentando desde o início, há 2 anos e meio atrás, quando essa história começou, ainda em 2020, no auge da pandemia, com todos os cinemas fechados, todos os cinemas do Brasil fechados, né, começaram a querer nos despejar nesse momento. E o que a gente tem agora é um processo, porque a gente recorreu ao TJ, a gente está procurando se defender do ponto de vista jurídico da melhor maneira possível. A gente acredita na tese que a gente levantou para essa defesa. O STJ, inclusive, há 3 semanas atrás, votou um processo parecido com o nosso e depois fez um acórdão que vale como jurisprudência para eles lá, que é muito favorável à nossa tese. Então, o que a gente precisa agora é continuar lutando, continuar pedindo a mobilização de todos para torcerem por a gente e torcer por um acordo, porque é isso que era o melhor, né? É muito melhor do que brigar, fazer um acordo. Conversamos aqui com a Adriana Hatz, que é a diretora do Espaço Estação NET Voluntários, é isso? Na verdade é o Grupo Estação, que tem alguns cinemas na cidade. Tem na Gávea, tem aqui em Botafogo 2 cinemas, o Botafogo e esse aqui. Tem também um Ipanema, que a gente continua fechado depois da pandemia, mas espera reabrir. Enfim, estamos aos poucos nos renovando também, depois de termos sobrevivido a essa pior, né, o pior acontecimento inimaginável de nossas vidas, que foi essa pandemia. Muito obrigada. Obrigado a você. As lágrimas do presidente ajudam a reabrir esses espaços e a irrigar as esperanças. Aquele abraço. Você tem ideia dele desse prêmio? Eu não vou falar, eu vou cantar. Eu falei que ele ia cantar. Com essa camisa maravilhosa da Escola de Samba em cima da hora, para fazer uma homenagem ao meu amicíssimo compositor Edeor de Paula, que faleceu durante a pandemia.
e eu tinha começado um filme sobre ele. Ele fez aquele samba enredo sensacional, histórico, Os Sertões, marcado pela própria natureza. Isso é bem desafinado. Então, eu resolvi vir com essa camisa porque eu comecei o filme e durante a pandemia, e o filme está esperando que o Lula entre e libere verbas para o cinema. Eu tenho três documentários feitos durante a pandemia, aguardando essa chegada, porque os três estão sem condições de ser lançados. E também eu quero, as pessoas me perguntam como é feita essa seleção. As pessoas que são convidadas, elas apresentam, elas preenchem o formulário, elas mandam o currículo. Eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, essa premiação é feita nas coxas. Porque ela começou através das listas de cineastas da Abrace, Associação Brasileira de Cineastas. Todo vamos mundo dava um toquezinho, vamos convidar fulano, vamos convidar ciclano. E a gente foi fazendo, fizemos a primeira, que foi uma coisa maravilhosa, a segunda emocionante, a terceira também, e essa quarta é a minha despedida. Eu não vou fazer mais, já estou com a equipe toda pronta, esperando chegar a grana para começar. Não vou fazer mais. Quem quiser que faça a quarta, a quinta, porque eu acho que isso aqui foi uma descoberta. Essa coisa de convidar as pessoas para se encontrar surgiu quando nós descobrimos que nós estávamos há 2 anos sem nos encontrar, naquele isolamento provocado pela Covid. Então, resolvemos fazer o primeiro a partir disso, e também porque o teatro, o cinema aqui, o Estação, estava quase sendo fechado. Nós fizemos um grande movimento de resistência e estamos abertos até hoje. Mas perigos de fechamento. Vem aí talvez uma, como é que chama aquilo? De despejo, Então, nós temos que continuar resistindo. Isso aqui é um exemplo. Margarete, cadê a Margarete? Margarete Menezes, cadê ela? Ela foi convidada. Ministra da Cultura, que não passar por aqui, não pode ser ministra da Cultura. Isso aqui é o exemplo de coisas que tem que ser colocadas para acontecer no Brasil inteiro. Quero só dizer que a Margarete já veio aqui algumas vezes. E tem também que vir o ministro das Comunicações, porque o ministro de Comunicações tem que andar de mãos dadas daqui para frente. E o Lula também tem que sacar esse movimento de cineastas, tem que repercutir pelo Brasil inteiro. Quando ele tomou posse pela primeira vez, ele convidou os cineastas para ir a Brasília, fez um grande almoço lá conosco, foi uma festa maravilhosa, documentada pelo Walter Carvalho. Essas cenas têm que aparecer. Então, só para dar um exemplo clássico de como essa seleção é feita, esses convites são feitos, eu vou convidar aqui a representante do Ricardo Cavalbim, que foi convidado nos Ares. Eu fui a Campos agora receber um troféu como um campista que se destacou pelo mundo afora, e nesse evento eu conheci o Renato Abreu, um empresário que fez uma coisa que nós precisamos saber. Ele viu nos jornais que o acervo do Ricardo Cavalbim estava sendo deteriorado, estava
acabando, estava se perdendo. Ele desceu aqui no Rio de Janeiro e foi na casa lá, naquele trabalho lá do Ricardo, lá na URCA, e chegou lá e viu a situação que estava no acervo. O que ele fez? Ele pegou todo o acervo, ele comprou todo o acervo do Ricardo Calcalbi e levou para um distrito de São Fidélis, lá perto de Campos. E lá, um distrito chamado Pureza. O nome já é uma coisa interessante. Pureza mesmo, né? Pode ver aqui, por favor. Então, esse exemplo que ele deu ficou muito marcado na minha cabeça. E quando ele falou que tinha feito isso, eu falei, meu Deus, aliás, ele fez essa confissão, essa apelação premiada, quando ele me convidou para voltar de helicóptero com ele de Campos para o Rio de Janeiro. Então, eu tenho agora um amigo que tem um helicóptero lá nos Aires, ele contou isso. Aí eu falei, meu Deus, isso vai ter maravilhosa. Eu vou convidar o Ricardo Calcalbi para ganhar uma medalha na próxima edição, que é hoje. Mas ele me telefonou hoje dizendo, Noilton, eu estou com Covid, não vou poder ir. Mas veio essa maravilhosa representante dele, que é a sobrinha dele, que vai levar para ele essa lata. Pureza é uma antiga usina de açúcar, né? Então, resgatada, é lindo, é um prédio lindo, à beira do Rio Paraíba. Vai ter o Museu da Cana, vai ter o Museu da Música do Ricardo Calcalbi, com tudo dele recuperado. Vai ter um centro para os estudantes fazerem pesquisa. Então, a gente já está com parceiro aí, que é o EI. E vai ter um teatro também para 300 pessoas, que é uma carência da região inteira, lá do norte do Fluminense. Eu já falei para o Renato Abreu, que esse é um amigo do helicóptero, que eu quero também salvar o meu acervo, que está totalmente arrasado. Quero levar lá para a Pureza. Pureza vai ficar na história do Rio de Janeiro. Vai ter o Festival de Cinema de Pureza. Nós vamos botar a Pureza nas mesmas condições de conhecimento nacional como Inhotim é conhecida hoje. Pureza para todos vocês. Bye, bye. Então, como a Adriana falou, esse é um prêmio informal. Seria inútil a gente ficar aqui apresentando todos os premiados. São pessoas tão inspiradoras, tão especiais, tão iluminadas, transgressoras. Então a gente chama e entrega a lata. Esse é o nosso ritual. E eu queria chamar Beth Faria. Ofendidos, caluniados, foi uma coisa horrível, fomos xingados na internet. O povo que nos amava passou a achar que a gente fazia mamata da Lei Rouanet. Passamos por tudo isso. Então hoje é uma data muito importante e eu acho que é a comemoração da democracia. Isso! Viva a democracia! Espero que a gente continue fazendo muitos filmes, como diz Rui Guerra, somos indestrutíveis. Isso!
Oi, gente. Pessoal, eu estou de máscara porque eu tive Covid ultimamente. Já testei negativo, mas fiquei inseguro de transmitir para alguém, alguma sobrinha de perdigoto do mal. Eu acho que a gente está saindo de uma grande peste, não só a pandemia da Covid, como a entrada pela porta oficial do Brasil de um neofascismo miliciano pentecostal que judiou bastante para a cultura das artes da gente. Eu recebo essa lata com muita alegria, é um afago que eu me permito receber. Me senti muito vivo durante a pandemia, apesar do isolamento e dos xingamentos, né, Dante? Porque coisas que eu tinha feito estrearam e foram me deixando vivo. Cláudia Assis estreou Piedade, a Netflix estreou Cabras da Peste, a Renata Pinheiro estreou o Carro Rei agora nesse engarrafamento pós-pandemia, o Ângelo Defante estreou o Clube dos Anjos, ou seja, o cinema de novo veio me salvar da morte. Eu afirmo aqui a minha certeza de que o cinema brasileiro é o mais estimulante e vivo do mundo. Eu adoro o cinema. Cinema de arte francês, adoro os italianos. É claro que a gente adora essas belezas norte-americanas que encantam o olhar e tudo, mas o nosso sempre é, na minha cabeça, na recepção do meu coração, do homem que eu sou, um cinema cheio de erros que levam ao acerto da descoberta de quem nós somos, as cores, a safadeza, a tristeza, a pobreza, a beleza tropical, o abandono, o eterno subúrbio que o Brasil é, a conquista terrível que nos foi impingida pelos europeus. Tudo isso no nosso cinema aparece de um jeito tão louco, sensual, brincante, chanchado. Ah, que beleza de cinema, como eu gosto de fazer parte disso. Um beijo. Eu também estou de máscara, porque eu tenho preservar meu marido, que quase foi para a Covid e até hoje tem muitos problemas que eu tenho que preservar. É uma honra estar aqui, rever tantos amigos que a gente não abraça, né, há 2 anos. E para mim, né, que tenho 63 anos, e a LC Barreto está fazendo 60 anos ano que vem, nada melhor do que comemorar esses 60 anos produzindo um filme do Cacá. Cacá está filmando, né? A gente está filmando no sertão alagoano, Deus é brasileiro, e é uma honra realmente para LC Barreto voltar a ter uma parceria com o Cacá. Depois do Bye Bye, né? Tantos anos depois, ter essa honra. Eu agradeço muito, eu acho que a melhor homenagem que um profissional de cinema pode ter é ser homenageado pelos seus companheiros da nossa atividade, né? Não tem nada melhor, não tem nenhum grande festival que se compare a você ser homenageado pelos próprios profissionais da nossa atividade. Então é uma honra muito grande estar aqui e, como todos, como a própria Beth falou do Matheus, acho que hoje é um dia emblemático, né, onde nosso presidente foi diplomado. Então eu acho que todos nós temos muita esperança que a partir de 2023 a cultura volte a ser protagonista nesse país. Muito obrigado. Obrigada, realmente. Isso aqui, esse mérito tem um sabor muito especial, pois tudo que todos falaram, mas também para mim, que é a sensação de fazer parte dessa turma do cinema, fazer parte dessa família. Eu sempre quis muito isso. E eu me lembro, inclusive, quando as minhas filhas eram assim, adolescentes, elas me perguntavam: mãe, esse filme aqui, esse filme é bom? Aí outra falava: é filme nacional, ela vai dizer que é ótimo. Então, é isso, é a minha paixão pelo cinema nacional. E saber também que foi através dele que eu tive contato com o mais profundo, o mais interessante, o mais criativo do nosso país. Eu me lembro
Eu sou adolescente também, assim, sentada, assistindo Deus, o Diabo na Terra do Sol. E quando terminou, eu não conseguia levantar da cadeira. Isso é uma sensação que eu trago em mim, de repente, o contato com aquele filme, com aquela poesia, com aquela coisa tão forte, né? Tão criativa. O Brasil que ele me informava. Eu, a garota aqui da Zona Sul, da bolha do Rio de Janeiro, e de repente a maneira que aquilo me chegou foi absolutamente definitiva na minha vida. A partir disso, eu pude então ter uma relação com o meu país, a relação, né, de querer fazer alguma coisa contundente, bacana, que fosse significativa para todos nós e para o nosso país. E hoje é esse dia muito especial, realmente, onde a gente tem a esperança de que o Noilton vai ter todas as verbas dele. O nosso cinema vai voltar para o espaço dele. Obrigada. Eu queria chamar Carlos Alberto Matos. Gente, eu queria antes de mais nada pedir desculpas ao público, a gente está aqui hoje empalidecendo a diplomação dele, né? Desculpa, Lula, temos que fazer isso, né? Eu ainda acho que alguém se enganou, acho que alguém as costas, e depois viram e já convidou. Estamos aí. A minha maior alegria é perceber que os críticos, os pesquisadores, os estudiosos de cinema também são reconhecidos como parte da comunidade cinematográfica brasileira. Eu acho que isso é o que mais me toca, em nome de meu nome e dos colegas críticos e pesquisadores. Eu acho que esse é um grande momento para nós como classe, como grupo. Tá? Então, agradeço a vocês e a todos. Queria chamar toda a equipe do Canal Brasil, André Sadinho. Canal Brasil Cine Jornal, desde a primeira edição aqui dando apoio, fazendo cobertura, divulgando. Eles sempre falam que o cinema brasileiro é a casa do cinema brasileiro, como estação também é a casa do cinema brasileiro, então juntar os dois é uma felicidade máxima. Obrigado pela homenagem, estou mais felicíssimo. Queria agradecer em nome do Canal Brasil, parabenizar essa equipe brilhante do Cine Jornal. O Cine Jornal todo mundo conhece, é o nosso programa mais antigo. E parabenizar também quem não estão aqui hoje, da equipe do Cine Jornal, de todo o canal, porque a gente faz um trabalho coletivo. E que eu orgulho muito de dizer que já é parte da história do cinema brasileiro. A única coisa que eu queria falar é isso. Eu vou passar a palavra para a Érica, que é editora do Cine Jornal, e responsável. Eu vou ler, tá, gente? Boa noite. Eu queria começar agradecendo essa homenagem ao trio Capi, Adriana e Noilton. Essa é a primeira homenagem que o Cine Jornal ganha na vida. Essa palavra é muito representativa, minha gente. O Cine Jornal existe desde o início do Canal Brasil. Ano que vem os dois comemoram 25 anos de vida. Eu queria agradecer a minha equipe, que é pequena, mas é grandiosa. A melhor produtora de jornalismo do cinema brasileiro, Maristela. O melhor editor, que é o Flávio Ferreira, os melhores repórteres, Maria Clara, Kiko Molina em São Paulo, o Kiko com a Ana Paula lá em São Paulo, que é a produtora e editora, e a gente tem também a melhor apresentadora do cinema brasileiro e repórter também, que é a Simone Zuccolotto. Os cinco mandaram muitos beijos, mas a Maria Clara está no CNPE, que ainda está rolando um festival de cinema agora, né? No finalzinho do ano. A Simone
está de férias, merecidas férias, o Kiko em São Paulo. Eu e Maristela estamos aqui representando. É um time muito apaixonado pelo cinema, muito apaixonado. Eu costumo dizer que o Cine Jornal é um programa que promove, discute, divulga e ama o cinema brasileiro. Porque a gente ama muito o cinema brasileiro, a gente faz com muito amor. Eu agradeço também a todos os colaboradores, produtores, editores e repórteres que já passaram pelo canal, pelo Cine Jornal nesses 24 anos, aqui no Rio e pelo Brasil afora. Mas esse programa ele só existe por causa de vocês, que fazem o cinema acontecer. De todas as áreas, diretoras, diretores, produtoras, produtores, atrizes, atores, todo mundo do setor. E a nossa equipe é sempre muito bem recebida e acolhida onde a gente chega. Nos sets de filmagem, nas pré-estreias, nos festivais de cinema, nos eventos ao vivo. Nesses 2 anos de pandemia, vocês aceitaram todos os convites de lives, depoimentos, tudo no computador. A gente entendeu a loucura da pandemia juntos e assim a gente conseguiu colocar o programa no ar todo dia ele entrou no ar. Bom, por fim, agradeço a paciência e a parceria de todos que trabalham no Canal Brasil. Um agradecimento especial à nossa gerente de produção, Gesiele Ventramini, e ao diretor do canal, André Sadir, que confiam e bancam as nossas sugestões de pauta, nossos desejos e nossas ideias, às vezes loucas, mas eles sempre confiam. Bom, vida longa ao cinema brasileiro, que o novo ministro da Cultura volte a olhar com seriedade, responsabilidade e muito amor para o nosso cinema. Segue o cinema. Queria chamar a Denise Miller, da Link Digital, que também apoia muitos filmes, faz um trabalho super importante. Obrigada, gente. Também queria dizer que essa é uma digital, que normalmente está bem, a gente sempre tem vários festivais, a gente tem uma casa de finalização que incentiva, apoia, filmes estão sendo produzidos. E hoje a gente também está fazendo um trabalho muito importante de restauro de filmes antigos, filmes que precisam ser digitalizados e restaurados para se tornar conteúdo aí para frente. Queria agradecer o apoio do Camille sempre e de todos os produtores que confiam na gente nessa nossa etapa de finalização, que muita gente não sabe o que é, passa a entender o que é, mas que a gente faz com muito carinho e que dá um delivery, né, para o cinema, para a TV, e é isso. Prazer. Queria eu fazer agora esse convite para uma pessoa muito especial. Inclusive, eu queria ter uma biblioteca com o nome dele, o nome para ela, de tão importante que ela é para mim. Marialva Monteiro, do Cine Educ. Agora 50 anos, jovens, crianças, e a nova geração do cinema. Muitos cineastas aqui passaram pelo Cine Educ. Viva Marialva, viva o Cine Educ! Gente, estou tão feliz hoje. O Cine Educ, que é a ONG que está fazendo 52 anos agora, em dezembro. Eu estou tão feliz de encontrar várias pessoas aqui. Vi uma lustosa no Rio Cine Festival, que a gente fez o primeiro prêmio de Cine Educ. Eu escrevi uma cartilha infantil para as crianças do festival. O Carlinhos, que o primeiro cinema criança que a gente fez foi lá no CCBB, na época que o Carlinhos estava lá, a casa da Maria de Marcos. E com ele ali. Gente, é muito bom. A educação do olhar é a coisa mais importante que tem. Não adianta estar dizendo lá a máquina melhor do mundo, a fotografia é incrível, porque a educação tem que ir antes disso.
tem que ver muito filme brasileiro. Outro dia, falando com Afonso Beato, ele disse que ninguém sabia quem era o Joaquim Pedro de Andrade, nem Nelson Pereira dos Santos. Isso é um absurdo. Então, gente, estou muito feliz, porque nós estamos fazendo 52 anos disso. Ouvir um outro, ouvir o que a criança tem que dizer, o que ela tem que olhar, como ela vê a realidade, isso é muito importante. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Agradeço muitíssimo. Boa noite, acabei de descobrir que eu tenho a idade de LC Barreto. Incrível. Bom, agradecer a Marieta, o Matheus falando tantas coisas lindas. Beth, essa coisa, né, de achar o seu grupo, a sua família. Eu fui criado pelo cinema brasileiro, nasci dentro do cinema brasileiro. A minha formação é dentro do cinema brasileiro. O Estação foi uma das minhas salas de aula. Então, para mim, estar recebendo isso tem um significado muito importante, né? E muito aliviado de poder ser nesse momento, depois de tudo que a gente passou. Durante a pandemia, nossas cabeças voaram, como a Beth falou, nós fomos massacrados, né? Fomos criminalizados. Foi muito difícil imaginar um pós aquilo todo. Ao mesmo tempo, é muito bom poder enxergar agora uma luz nesse túnel, acreditando ainda na força do cinema, na transformação que o cinema pode trazer nas nossas vidas, na nossa cultura. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Muitos aqui eu já trabalhei, me ajudaram, me deram oportunidade, me deram força. Né? LC Barreto, ele sempre faz ali, enfim, todo mundo me ajudando para poder receber esse mérito. É sinal de que, de alguma forma, eu tô realizado. Eu me eduquei dentro dessa escola. Muito obrigado ao cinema brasileiro, muito obrigado a vocês. Forte, sem um audiovisual forte. Isso é muito fácil de saber. E fico muito feliz de estar aqui nesse lugar que é um lugar do cinema brasileiro, com essas pessoas incríveis, tentam, nos envergam, mas não nos quebram, porque nós somos imbatíveis e enfrentamos inúmeras crises e estamos aqui cada vez mais fortes, porque o audiovisual é forte. O audiovisual brasileiro é incrível e vai melhorar cada vez mais, porque tem aqui o microcosmo das pessoas que estão dentro do audiovisual. É algo maravilhoso. Muito obrigado. Só vou prestar agradecimento, sobretudo, às pessoas, em nome de quem saúde esse cavaleiro, a Marina, as damas, e todos os nacionalistas, os diferentes, dizendo que a TV comunitária está aqui no papel, exatamente lutando pela democratização dos meios de comunicação. Eu quero dizer que já temos uma parceria natural e vocês propõem e a gente ajuda a divulgar com muita humildade, mas também com muito boa vontade. Eu quero passar aqui também para a minha colega, que também é da Educação e Cultura, a Siliana, vou também dar uma frase de carinho a vocês, parabéns para todos que receberam. Eu acho que sem arte não existe alma. A prova que existe alma é porque existe arte. Então, por favor, gente, estamos juntos para tudo que deve justamente atendendo a um convite do nosso querido Hilton, um sonhador de áreas magnéticas, né? Um realizador. E que alegria, né? Que honra estar aqui com o cinema cheio. Deve ser muito vibrante estar com o cinema cheio. Então, viva o cinema de rua, viva o cinema brasileiro e a TV comunitária para a disposição. A gente vai concluir. Eu quero dar esse depoimento em nome de todos os adolescentes políticos. Eu fui preso político e não existiu ditadura nunca mais. Muito obrigada. Eu realmente estou muito acostumada a entregar prêmios. Como eu recebi um prêmio, então esse vai ser o primeiro. E esse ano eu recebi também a medalha do Rio de Janeiro Cultural. Estou cheio de festa. Muito obrigada.
Muito obrigada por vocês existirem, porque realmente é maravilhoso nós estarmos todos juntos aqui. Eu hoje estou um dia muito emocionada, assim como a Beth falou, assistir a nosso presidente recebendo a diplomação e ao mesmo tempo pensando o quanto são os nossos desafios de agora em diante, quem faz cinema, quem trabalha com audiovisual e quem faz comunicação, que trabalha em comunicação, porque os nossos desafios são mundiais, não são em particular somente para o Brasil. Mas nós temos que manter a nossa bandeira acesa. O cinema brasileiro é a presença, é a porta principal, porque ele está aqui e circula para o mundo inteiro. Nós somos muito ricos e nós vamos ser muito mais ainda. Então, um beijo muito grande aqui dos meus irmãos, meus sócios, meus queridos donos do Estação Botafogo, que a gente compartilha anos e anos nossa trajetória. Parabenizar também o Cavi, o Noilton, que pessoas maravilhosas, que querida e que lindo que nós estamos juntos. Eu acho que eu vou ter que chamar o Noilton. Amar muito milhares de filmes nossos. Principalmente a Estação Botafogo, porque aqui se o cinema é a nossa religião, aqui é a matriz, aqui é o feto, que gerou várias gerações de cineastas. Eu tenho quando eu era pequena, se eu não fosse a missa, eu não ia ao cinema. O cinema para mim é uma tela, né? Um altar, uma tela é um altar. Então, Estação nossa igreja. Exato. É um prazer enorme, uma honra. Acho que depois de 4 anos de peste bubônica que a gente viveu nesse país, os ratos estão indo embora, e nesse país volta a ter um presidente cujo nome começa com L de liberdade, com L de quem como eu, o professor Candomblé, o L de Laurier, que é o enxuteado dos nossos caminhos. Eu fiquei pensando em falar para agradecer a gentileza de vocês, e eu resolvi aceitar o conselho da minha mãe de Santo, Janaína Lázaro, que toda vez que a gente tem uma vitória coletiva na arte, Oxalá que busca para a gente, ou seja, o Pai. Esse prêmio não é para mim, esse prêmio é para o lugar onde eu vim, um lugar chamado Morro do Adeus, no Complexo Alemão, que não tem sala de cinema, e eu aprendi a gostar de cinema por conta de uma pessoa que morreu sem ter ido ao cinema, um analfabeto chamado João dos Reis, meu pai, que saiu lá de Portugal, veio do Brasil tentar a sorte, só que ele veio com uma peculiaridade. Da aldeia de onde ele veio, diziam para ele assim: para você ser um português digno, você tem que decorar e ter orgulho da sua identidade. O meu pai, mesmo analfabeto, decorou os Lusíadas. Quando a polícia invadiu o Complexo Alemão, parava meu pai, batia no meu pai e perguntava para ele: qual é a sua identidade? Meu pai batia os braços assim e falava: as armas e os barões assinalados que da horizontal para ele estar probando. Senhor João dos Reis, obrigado. Nos jornais, no Correio da Manhã, maravilhoso, não Tem tudo a ver com essa história também. Bom, o Cavi já começou falando aqui que eu vim aqui receber em nome de um grupo que tem 36 anos e que há 26 anos começou a estudar cinema. Com a dona Rosana Schwartzman, com o Vinícius Reis, eu gosto sempre de contar essa história, porque é uma história também de generosidade intelectual. Essa é a história do Nós Morro, essa é a minha história, foi assim que eu fui formada.
Hoje tenho aqui vários amigos, pessoas com quem trabalhei, com quem dividi o set, dividi mesas de preparação de filme, para quem fui assistente, e eu fiquei muito feliz de vê-los. E alguns falaram, vim porque tem seu nome. Pô, é emocionante pra caramba, obrigado. Obrigado mesmo. Essa homenagem com o Hugo de Fraga. Ele está aqui hoje, veio lá de Saquarema. Obrigado muito, sempre, porque eu sou um visionário. Fica comigo, por favor. Entre meu mestre, cara que um dia falou assim, olha, sonha pouco não, sonha muito. Não falou só para mim não. Falou para muita gente, falou para uma geração inteira, ensinou a gente que a gente podia fazer a mesma coisa. Então, mais do que cineasta, eu me sinto uma multiplicadora do cinema. Esse é o meu dever, mais do que fazer filmes, mais do que inventar histórias, que é a coisa que eu mais gosto na vida. Eu me sinto uma multiplicadora de saberes cinematográficos. E eu acho que eu tenho que levar para o meu povo, porque o povo que a gente retrata no cinema ainda não vai ao cinema. E essa é a minha missão. Então eu recebo esse prêmio com muitos, porque sou uma geração inteira. Porque sei porque ainda é estranho o meu corpo de mulher preta, mestiça, favelada, ainda é muito estranho aqui, nesse lugar de homenageada pelo cinema, um momento cinematográfico, é coisa pra caramba. Muito obrigada, o Festival tá feliz hoje, a favela tá feliz. É difícil falar, eu estou muito emocionado também, porque esse ano, depois de 36 anos no Nós do Morro, né, esse ano foi o primeiro ano que a Luciana e o Luciano Vidigal, que foram meus assistentes quando eu fiz a base do Cidade de Deus, né? Eles é que saíam pela perifa toda aqui do Rio de Janeiro para encontrar o elenco do Cidade de Deus. E esse ano, os dois realizaram os seus primeiros longas-metragens. Então é um orgulho muito grande. Nós acreditamos de verdade que a vida levada através da arte é muito mais bonita de ser vivida. E que ninguém pode abrir mão dos seus sonhos, porque um homem sem sonhos é como um pássaro de asa quebrada. E a gente corre atrás. Obrigado, Estação. Obrigado, foi revolucionário. O primeiro dia que eu fui no evento ali, eu estava tão desacreditado, sabe, assim, poxa, a situação que nós estamos vivendo no país é tão trash, sabe? Aí, de repente, quando eu cheguei no cinema, que eu vi o cinema lotado de jovens, entendeu? Grupo Estação, Adriana, Cavi. Eu falei, pô, cara... Aí agora vem de novo um sentimento de esperança, de amor, e agora eu estou aqui, vocês nem sabem, quase que estou bombado, sabe, tipo assim, felizão mesmo, tô todo mundo assim junto, sabe, a gente é mais forte, tamo juntão, galera. A minha mãe, que é uma dessas mãe coragem, ela está aqui hoje, Dona Augusta. Sobre lealdade, sobre amor, sobre presença, que me ensinou muito, muito sobre persistência. E acho que eu tenho aprendido a lição, né, mãe? Obrigada. E quero oferecer também ao meu filho, que divide a casa comigo. Não é fácil, desculpa, filho. Eu sei que não é fácil ter uma mãe assim cheia das causas, mas é porque eu quero iluminar seu caminho. E quero que, quando eu voltar, você mesmo seja o farol. É isso, filho. Vamos junto. Vamos junto. Obrigado, gente. Eu estou muito satisfeito, porque é isso que eu queria, esse prêmio mais bonito que eu já ganhei, porque eu venho do interior de São Paulo, né? Então o que a gente quer é conquistar o Rio de Janeiro. Então eu fiquei 25 anos ali na casa da Gávea para merecer o Rio de Janeiro, e agora estou aqui
de Janeiro, em homenagem. Muito obrigado, Milton. Você pode me dar o telefone? Eu queria só lembrar uma coisinha que eu esqueci aqui. Então, assim, os diretores com quem eu trabalhei, eu queria lembrar deles agora. Roberto Gil Camargo, lá em Sorocaba, que me filmou pela primeira vez. Nuno César de Abreu, lá na Unicamp. O Giorgetti, o Leon Giorgetti. Alain Fresnot, que relembra essas pessoas. Sérgio Rezende, Miguel Arraes, Jorge Furtado, Tete Moraes, que me filmou e provou o Rio de Janeiro no oceano, que eu pulo de asa delta. Ela me filmou fazendo asa delta. Cláudio Torres, Hugo Carvana, que eu tive. Bom, aí foi o diploma total, desculpe, né? O Carvana, aí virei carioca, né? E José Filho. Então, eu queria lembrar dessas pessoas e falar para a gente, muito obrigado, estou muito feliz, faço parte. TV Comunitária do Rio de Janeiro, cobrindo mais um evento aqui na estação Net Rio. Desta feita também da entrega da medalha, que tem por objetivo prestigiar o cinema nacional. Medalha do Mérito do Cinema Nacional. Comigo também, do Núcleo Educação e Cultura, Sueli Ema, nossa diretora da Diretoria Colegiada do Rio de Janeiro, que recebeu também aqui das mãos do Hilton a medalha que também homenageou a nossa TV. É isso mesmo, Su? Alegria, né? Parceria. É, muito bom. E nesse dia 12, com tantas boas novas, dia da diplomação do nosso presidente e dia em que a TV comunitária recebe o Mérito Cinematográfico 2022. Que bom ter o cinema cheio, o cinema de rua. Viva o cinema de rua, viva o cinema brasileiro. Olha, também nesse trabalho, na parte de filmagem, o nosso querido João Aquino. Obrigado a você que nos assiste.